Bom dia, jovens! Vamos ali para a segunda parte do capítulo 7, que termina o assunto, o tema Nordeste, belezinha? E para dar continuidade a esse capítulo 7, a gente vai falar um pouco sobre as sub-regiões, Existe uma classificação regional dentro da região Nordeste, Por ele ter ali muitas características divergentes, entre o que é litoral, o que é interior, o que é a transição ali da Caatinga para a Amazônia, Ele tem muitas especificidades e aí foi necessário uma classificação sub-regional dentro do Nordeste para justamente especificar na geografia essas características, essas diferenças, até históricas às vezes, entre uma parte e outra dessa região, tá certo? E como é que ficou essa subdivisão, professor? Olha aí. Zona da Mata é uma delas, Dentro do Nordeste existe uma faixa ali chamada Zona da Mata. O Agreste, que pode ser dividido em setentrional e meridional. Existe também, se você acompanhar os planaltos, uma definição que pode ser determinada como Agreste ocidental e oriental, que é tudo a mesma coisa que os pontos cardeais. Setentrional é norte, meridional é sul, oriental, é leste, eita, buguei aqui, e ocidental é oeste. Então, setentrional norte, meridional sul, oriental leste, ocidental oeste. Belezinha? Então, vamos lá, galera. Além da Zona da Mata e do Agreste, você tem o Sertão. O Sertão que é formado aí por uma combinação de fatores que a gente vai explicar depois para vocês. Vocês já sabem que eu sei que vocês são espertos, que eu já falo sobre isso aí há muito tempo, do Planalto da Borborema e tudo mais. E também dentro do Nordeste você tem especificidades, que vão transformar essa região numa região única no Brasil, que tem seus problemas, que tem ali as suas configurações, e é importante para a geografia, para a gente estudar, para compreender essa situação, tá certo? E por último, mas não menos importante, o meio norte, que basicamente é o oásis ali do Nordeste, Como se fosse uma transição entre um clima muito seco e um clima muito úmido, surge um oásis, portanto ele é chamado de meio norte, a região ali da Mata dos Cocais, para quem não lembra. Mas vamos chegar nesse ponto aí e explicar para vocês certinho. Olha aí, esse é o mapa que está na apostila de vocês das sub-regiões do Nordeste. A Zona da Mata pega o litoral do Rio Grande do Norte até a Bahia. O Agreste vai pegar essa faixa de transição entre o que é muito úmido no litoral com a seca ali do interior, E no Agreste você tem os planaltos que vão fazer essa divisão física, Vão segurar a umidade desse lado aqui, Enquanto a massa de ar úmido chega no interior. Por quê? Vai chover tudo aqui, ela passa o morro, quando chega aqui já não tem água, seca, Ah, mas por que tem essa outra região aqui, a Zona da Mata, Zona da Mata não, desculpa, o meio norte, que tem vegetação? Porque desse lado aqui, você tem a influência da Amazônia, Você tem a influência da Amazônia, que é úmida, portanto vai entrar nessa composição da vegetação aí e vai permitir que surja vegetação muito mais rica do que no sertão. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas? Olha aí, Zona da Mata, Voltar aqui no mapinha para vocês, para a gente pegar de novo, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte. Fechou, Olha aí, Zona da Mata, região litorânea. Se é região litorânea, é claro que ela vai ter um forte potencial turístico. Nessa região especificamente se encontram as cidades mais ricas do Nordeste. A população está concentrada nessa região, as atividades industriais estão concentradas nessa região, os melhores destinos turísticos estão concentrados nessa região, tá certo? Isso pensando em Nordeste, A Zona da Mata ela concentra esse interesse, esse destaque nesse ponto, Região mais populosa e mais povoada dentro do Nordeste, tá certo? Onde você tem concentração de PIB, Você tem uma melhor malha rodoviária, tem mais rodovias, você tem uma indústria mais presente, que se desenvolveu ao longo dos anos. Você tem o solo de Massapê, tira esse zero daí, não tem nada a ver, que é fértil, é um traço, tinha que ser um tracinho, Solo de Massapê que é fértil. Dentro da Zona da Mata, lá na parte mais ao sul, no biquinho ali da Bahia, a gente tem o Recôncavo Baiano, Nessa região da Zona da Mata é forte a produção de dois produtos tropicais. O cacau, que vai fazer chocolate, e o tabaco para fazer cigarro, Então você tem ali dois produtos muito interessantes produzidos nessa região,
o cacau e o tabaco, né? Ao sul da Zona da Mata, numa região conhecida como Recôncavo Baiano. Vamos ali, ó, o Recôncavo Baiano. Se a gente pegar o mapa, vamos voltar lá naquele primeiro mapa que a gente viu aqui, ó. Olha aqui, Salvador, né? Olha aqui, ó, a capital tá aqui. Olha o Recôncavo Baiano onde fica. Ó, Salvador aqui, ó. Tá vendo? Então, é a região ao redor ali de Salvador, né? Da Baía de Todos os Santos, né? Os municípios que estão ali perto. Essa região é muito forte a produção de cacau e de tabaco, tá bom? Esse mapinha tem na apostila de vocês, é só vocês darem uma olhada ali. Tem um texto junto que vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Mas pra gente aqui é mais brevezinha a citação, tá certo? Porque o interessante são as regiões. Professor, tem uma outra região ali chamada de Agreste, que vem logo depois da Zona da Mata, né? Região planáltica, como eu falei para vocês, tem ali alguns morros, né? Algumas partes mais altas, e essas partes mais altas vão condicionar a presença ou ausência de umidade no território, tá certo? E vão condicionar, portanto, a formação da vegetação e do clima no Nordeste. No Agreste que tem essa barreira aí, que a gente chama de barreira orográfica, para quem não lembra, tá certo? E aí você tem, como eu falei, essas divisões, né? A porção oriental, chamada de leste, né? A parte leste aqui, ó, virada para o oceano, mais úmida, né? E apresenta resquícios de Mata Atlântica, né? Ela está virada para a parte mais úmida, a parte que recebe chuvas. A parte virada para o lado seco, né? Você tem o morro, vai chovendo aqui, ó, bate no morro, vai chover no morro, vai chover aqui, passa essa nuvem, passa essa massa de ar, porque agora não é nuvem, sem nuvem, só ar, só o movimento do vento. Seca. Aqui não tem chuva e aqui é o sertão, né? Essa parte do Planalto, que é o Planalto Borborema, o Planalto Baiano, Planalto Nordestino, um lado chove, mais úmido, com vegetação da Mata Atlântica, o outro lado não chove, muito mais seco, vegetação de caatinga, vegetação do sertão. Fechou? Então, do lado ocidental, oeste, mais seca, vegetação de caatinga. Do lado oriental, mais úmido, né? Para o leste, vegetação de Mata Atlântica. Tranquilo, né? Agora, aquela divisão que eu falei para vocês, que está ali no slide anterior. Agreste setentrional e agreste meridional. O agreste meridional, basicamente, é a parte mais ao sul da Bahia, tá certo? E o que tem de interessante ali, professor? Meu, ali é uma forte região de criação de gado de corte. Muita influência também da presença da pecuária desde os tempos coloniais, né, para abastecer as grandes regiões produtoras de cana, né, e depois de algodão, e depois também mineradoras. Então você tem ali naquela região, né, naquela parte mais ao sul da Bahia, grandes heranças históricas da pecuária, da produção de gado para consumo, gado de corte, né? Tem o gado de leite, que é para produção de leite, gado leiteiro, e o gado de corte, que é o gado para virar carne, né? E para o açougue, tá certo? Então ali é uma grande região produtora de gado de corte, na parte meridional, ou seja, na parte ao sul da região agreste. Na parte ao norte, a parte setentrional, a gente tem um pedaço que é grande, vai lá do Rio Grande do Norte até Sergipe, né? Ali na transição entre Sergipe e Alagoas, no São Francisco, né? No Rio São Francisco. O que tem ali naquela parte, professor? Né? Pecuária leiteira, né? Então, a parte sul do agreste, pecuária de corte, a parte norte do agreste, pecuária leiteira, produção de leite, né? E derivados, tá certo? Outra coisa importante que passa ali pelo agreste, né? O Rio São Francisco, né? Ele atravessa uma parte do agreste, tá certo? E ele é muito utilizado na irrigação, na disponibilidade de recurso hídrico, né? Tanto para o gado, tanto que historicamente, né, essa importância aí do gado de corte na parte mais ao sul, ela acompanha o trajeto do Rio São Francisco, né? Porque ele era uma fonte de água para o gado, tá certo? Ele chegou a ser chamado no período colonial do Rio dos Currais, porque se construíam pequenos alojamentos e até grandes propriedades se construíam ali ao redor do São Francisco, por conta dessa disponibilidade de água, tá certo? Nele hoje se produz, nessa região, né, próxima ao São Francisco, se produz frutas e verduras, algodão e tabaco, tá certo? Que são aquelas culturas de mais destaque ali na parte sul da região Nordeste, né? Na parte mais abaixo da região Nordeste, tá certo? Vamos lá. Eita, passei de novo aqui, ó.
Só no Enter aqui é no celular. Dá nada. É que eu tô com os dois abertos, que às vezes eu olho pra lá, fica melhor. Mas tudo bem, vamos lá. O negócio é lembrar do celular. E mais uma sub-região do Nordeste, essa aí muito conhecida, né? Aparece como referência de clima, aparece como referência de bioma. Tá sempre associado ao sertão, né? O clima de semiárido, sertão brasileiro. A vegetação de caatinga, sertão brasileiro. Então, o que é o sertão brasileiro? De onde ele surgiu? Por que ele tá ali, né? Ele é resultado da interação daquelas massas de ar que vem com uma barreira orográfica chamada de Planalto da Borborema, que está lá mais ao norte do Nordeste, né? Se você vai pegar o Rio Grande do Norte, vai pegar Paraíba, vai pegar Pernambuco, né? Nessa região mais ao norte, tá certo? Onde você tem forte influência do Planalto da Borborema, é que ocorre o centro do polígono da seca, a região mais seca do Nordeste, né? A parte mais ao norte, tá certo? Que tem baixíssima pluviosidade, só não tão baixa quanto no de deserto, tá certo? E que não recebe chuva por conta desse fenômeno da barreira orográfica, tá bom? Nessa região, ao contrário do Rio São Francisco, né, que fica cheio o ano todo, ocorrem muitos rios perenes, rios intermitentes. Rios perenes são aqueles que não secam. O São Francisco é um rio perene. Rios intermitentes são aqueles que secam durante o longo período de seca. Ele tem água, ele tem uma nascente, mas faz tanto calor, tão intenso, por um tempo tão grande, que esse rio vai secar numa época do ano onde você não tem chuva, né? Esse rio ele some praticamente. Esse tipo de comportamento dos rios, quando ele some por uma época do ano, né? Geralmente é a época seca, quando volta a chover ele surge de novo, porque a nascente vai encher e tudo mais, ele se chama de rio intermitente, né? Às vezes ele está ali, outras vezes não está, tá certo? Outro projeto que eu já falei ali antes para vocês, que é muito interessante no sertão, é a transposição do São Francisco, né? A construção de vários canais artificiais, isso aí apareceu no jornal recentemente, que a ideia é você tirar com uma bomba d'água parte da água do São Francisco e levar por esses canais para as regiões muito mais pobres ali ao norte e a leste no sertão, né? E você tem mais um outro projeto que visa também essa questão da água no Nordeste, né? Que não é simplesmente você cavar uma vala, encher de água ali e falar, não, beleza, está resolvido. É levar água para cada pessoa. Existe um programa muito eficiente no Nordeste chamado a construção de 1 milhão de cisternas. O que é uma cisterna? É uma caixa d'água que capta a água da chuva, né? É como se fosse um poço, mas o poço que capta a água da chuva, tá certo? Esse projeto visa abastecer algumas famílias com a capacidade de reter uma grande quantidade de água quando chove, tá bom? Isso é um projeto emergencial aí que resolve, ou pelo menos apazigua o problema da seca para muitas famílias no sertão nordestino. Construir cisterna, tá bom? Que é uma caixa d'água, um tanque d'água que retém a água da chuva durante o período de chuvas, né? Para que durante o período da seca você não precise usar. Ou que você não precise sofrer, desculpa, errei a expressão. Fechou? Vamos lá. Olha aí, esse aí é o polígono da seca, ó. Né? Se a gente pegar onde fica o semiárido, vamos lá acompanhar, ó. Semiárido é esse traçado verde. Isso aqui é a região onde acontece o clima semiárido, tá certo? O que está em amarelo é o Nordeste, né? Olha aqui, ó, região de mais seca, essa aqui. Por quê? Porque o Planalto da Borborema também aqui, ó, né? A umidade que chega aqui não passa, pum, seca, gigante, tá certo? Por último, aí dessas sub-regiões, tem a sub-região conhecida como Meio Norte. O que tem ali no Meio Norte, pessoal? Uma riqueza muito grande de espécies de palmáceas e de coqueiros, né? Árvores como a babaçu, carnaúba, açaí, buriti, pequi, oiticica, tucum, araçá, pitoma, murici e muitas outras, né? Ela é riquíssima, só que nessa variação de vegetações, né? Coqueiros e palmáceas. Por que eles são importantes? Porque eles são fonte de renda, né? São um recurso econômico para as pessoas que vivem daquela região e para empresas que utilizam desses recursos para a produção dos seus produtos, né? Geralmente, esses produtos têm muito valor na indústria dos cosméticos e na indústria da beleza, na indústria dos shampoos, né? Dos óleos, dos cremes, tá certo? Por quê? Porque as castanhas, as sementes, as polpas dessas árvores são ricas em nutrientes e aí isso é revertido aí para a saúde do seu cabelo, para a saúde da sua pele e tudo mais, tá certo?
E, claro, ele vai gerar uma diversidade muito grande de subprodutos. Casca, semente, folha, raiz, resina, a seiva, né? A casca, a polpa, né? O fruto. Toda a árvore, basicamente, você consegue aproveitar ela, né? Dentro dessa vegetação. E por isso que ela tem uma importância econômica para quem é da região, para quem vive disso, muito interessante, tá certo? E no meio norte também, além dessa questão das vegetações, ou da vegetação que gera fonte de riqueza para a população, você tem um pedacinho de uma reserva de mineração ali muito importante para o Brasil, que é o projeto Carajás. Né? O projeto Carajás, ele tem ali uma extensão, a grande concentração dele é no Pará, né? Mas ele pega um pedacinho ali do meio norte, onde você tem resquícios, né? Você tem jazidas de ferro que são muito valiosas, né? Tanto que o projeto Carajás é um dos maiores, no sentido de produção, é um dos maiores do mundo para extração de ferro, tá certo? Mas que também tem muitos outros minérios, né? Além do ferro, que é a maior reserva do mundo, você tem manganês, zinco, níquel, cobre, bauxita, estanho, tungstênio, cromo, urânio, ouro e prata. Olha a diversidade que a gente tem de minérios naquela região. Um pedacinho delas está ali dentro do meio norte, né? Um pedacinho do projeto Carajás pega a região do meio norte que fica no nordeste. Fechou? Bora ver. Por último, galera, essa aula acho que ela vai ser um pouquinho mais rápida, até pra gente não ficar se perdendo muito tempo por conta dessa paralisação que teve aí por conta do ciclone. Então ela vai ser um pouquinho mais rapidinha, mas isso não vai tirar também a possibilidade de vocês estudarem, além do vídeo, né, pela apostila, pelo YouTube, por outras fontes, tá certo? Se tiver alguma dúvida, vocês me chamam ali que eu respondo pra vocês. Mas ela é bem simplesinha, né? Não precisa também se estender demais, tá certo? Agora falando sobre avanços e desafios, né? Contando um pouco da história do Nordeste, a gente já viu ali todo o processo, né? Primeiro para a extração do pau-brasil, depois cultivo de cana, né? A relação que eles tiveram com os indígenas, depois a União Ibérica, quando a Espanha começa a dominar os territórios portugueses, a ocupação dos holandeses durante esse período, a saída dos holandeses e como eles começaram a cultivar cana na América Central. Isso prejudicou a economia do Nordeste, como a economia do Nordeste também foi prejudicada pelo café no Sudeste, pela mineração no Sudeste, tá certo? Como a economia nordestina começou a produzir algodão para abastecer o mercado europeu, né, que estava em ascensão na época. Então tem vários elementos históricos aí que configuram, né, o passado da região Nordeste e que vão dar alguns argumentos para ver ou para justificar por que ela é assim hoje, né? Foi uma região de muito atraso que agora vem se desenvolvendo tanto quanto as outras, tá certo? Ele já teve um passado muito rico, muito de destaque, quebrou um pouco, né? Historicamente ficou ali 100 e poucos anos com muito mais perdas do que ganhos, e agora a gente tenta, através de ações do governo, através de projetos, através de políticas públicas, dar essa reencorpada, né, esse gás novo para uma região que tem muito potencial, tá certo? Então vamos lá. O que aconteceu ali? Ó? Perdas históricas e concentração de renda. Gente, pensa o seguinte, durante a economia do café, a renda ficou concentradíssima. Você tinha os o café não, eu falei errado. Durante a economia do açúcar, os senhores de engenho, agora acertei. Durante a economia do açúcar, os senhores de engenho, eles retinham muita grana, muita propriedade, muita riqueza e muita grana, né? Então isso gerou um distanciamento econômico e social, né, no sentido financeiro, tá certo? Pouca gente com muita grana, os senhores de engenho, e muita gente, né, filhos de escravos, descendentes de escravos, a classe trabalhadora que já era mestiça, os europeus que vieram depois para trabalhar naquele território, né? Então você tem essa questão da renda muito forte no Eita, tá acabando a bateria aqui, mas não dá nada, vai dar tempo de acabar. Muito forte no território nordestino, tá certo? E só que isso foi sendo superado, ainda bem, né? Porque a gente tem que pensar no Brasil como um todo, não pode excluir uma região por qualquer motivo histórico que seja. Começou a haver fortes investimentos em infraestrutura, né? Vamos melhorar a capacidade e a infraestrutura do Nordeste para que ele possa crescer, né? Claro que essas construções primeiramente vão atender as áreas que produzem mais.
Agreste e Zona da Mata. Mas você tem projetos também como a Transposição de São Francisco, 1 milhão de cisternas, né? Vários outros que são para regiões mais problemáticas, tá certo? Onde que foi priorizado investimento ali de infraestrutura? Construção de hidrelétrica, construção de redes de irrigação ou de mecanismos de irrigação, sejam eles particulares ou privados, né? E redes de abastecimento, né? Rodovia, ferrovia, porto, tá certo? Quem que bancou isso? O Banco do Desenvolvimento do Nordeste e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. É o BDN e o SUDENE, tá certo? Na apostila de vocês aparecem esses dois aí, que foram os órgãos criados pelo governo para encontrar, né, para fazer estudos sobre essas áreas que precisavam de mais investimento, tá bom? Outro setor, galera, que ali é muito forte também, o petroquímico. Por quê? Porque no Nordeste, principalmente na Bahia, você encontra petróleo tanto no continente quanto no oceano, né? Você tem ali, ó, no Recôncavo, aquela região que a gente já estudou, né, que eu já mostrei no mapa, e na região de Tucano, fortes, ou melhor dizendo, grandes reservas petrolíferas, né, grandes jazidas continentais de petróleo. E dentro do oceano, na parte ali da plataforma oceânica, a gente tem reservas de petróleo no litoral da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Sergipe, do Alagoas e da Bahia, né? Muitos poços de petróleo, muitos reservatórios oceânicos ali a serem explorados, tá certo? Outros avanços, pessoal, a região Nordeste tem portos importantíssimos, né? A região portuária do Nordeste é importantíssima, até porque dali você tem fácil e rápido acesso aos mercados dos Estados Unidos, né? Você tem uma proximidade maior com a Europa, mais fácil do que sair de um porto aqui do sul, por exemplo, né? Que vai ter que atravessar todo o Atlântico na diagonal. Lá não, tá mais próximo, tá mais para cima, tá mais perto do Equador, né? Então os portos da região Nordeste, eles são importantíssimos e são cada vez mais desenvolvidos, né? Você tem 3 portos ali que são muito importantes. O Porto de Itaqui, que fica no Maranhão, o Porto de Pecém, que fica no Ceará, e o Porto de Suape, que fica na Paraíba, tá certo? Então esses 3 aí, ó, Itaqui no Maranhão, Pecém, que é ali em Fortaleza, né, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, e Suape, na Paraíba, tá certo? E por último, mas não menos importante, no Nordeste, assim como aqui no Sul, em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, tem surgido, né, investimento, tem se concentrado investimento em desenvolvimento tecnológico, né, em tecnologias informacionais. No Nordeste também existe ali em Recife um centro tecnológico, um centro de TI, que é chamado de Porto Digital, né? Foi construído com a ideia de atrair empresas do ramo digital, do ramo virtual, do ramo tecnológico, para aquela área, gerar emprego, trazer desenvolvimento, né? Trazer diversidade econômica para aquela região, assim como a gente tem também os projetos aqui no Sul, né? Do Sapiens Park e tudo mais. Lá também existe o Porto Digital, que visa incentivar essa linha de mercado, essa linha de economia. Fechou? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha aí, ó, agora tem as imagens, né, que tem na apostila de vocês, ó. O Complexo Portuário de Itaqui, lá no Maranhão, na capital São Luís, né? Tá aí, ó, uma parte dele, né? O Porto de Pecém, que fica lá próximo a Fortaleza, tá certo? Muito importante aí, ó, tem navios de grande porte que desembarcam ou embarcam aí no Porto de Pecém. O que mais? Polo Industrial de Camaçari, né? A parte industrial com grande investimento em infraestrutura. Camaçari que tem uma grande reserva de petróleo também continental, né? Muito importante para o Brasil, né? Olha aí, ó, Porto Digital, né? Que eu falei para vocês lá em Recife, foi construído, né? Ação antrópica. Isso aí é força do homem, né? Construiu todo um parque aqui, ó, tecnológico na orla de Recife. Olha só que massa, né? Como foi esse investimento aí muito forte. É isso, galera. Então, o capítulo 7 a gente termina por aqui. Lembrando que agora, com esse vídeo, a gente termina a matéria para a prova 1, né? Capítulo 6 e capítulo 7. Basicamente é o Nordeste, tá certo? A prova já tem data marcada, o trabalho também já tem data marcada. Fiquem atentos a isso. Por enquanto a gente não muda essas datas, né? Mesmo com essa paralisação aí que teve do ciclone, a gente não muda as datas, mantém elas por enquanto, tá ok? E aí a gente vai se falando. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo Clipe Escola.
Façam as atividades que eu passei o gabarito para vocês aí agora, né? Vocês vão receber, se já não receberam, porque elas estavam agendadas, né? Antes dessa paralisação aí. Façam as atividades, corrijam pelo gabarito. Se tiver alguma dúvida, me contacte ali pelo Clipe Escola, tá bom? Já se organize, porque a apostila e o livro experimentar são trabalhos, né? Além da atividade 1, que vai ser direcionada para a prova, os exercícios da apostila e do livro experimentar valem nota extra, a gente já sabe disso. Então, se preocupem aí em produzir esse conteúdo, até porque isso vai ajudar vocês a estudar, tá certo? Então é isso, galera. Fiquem bem, tá bom? Bom descanso para vocês, bons estudos primeiramente, bom descanso e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijo, abraços e até mais.